Olá, amigos internautas, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Estamos aqui para mais um programa Café com Orochi, um programa que transmite conhecimentos bíblicos, que é o nosso alvo, transmitir conhecimentos bíblicos, e que também dá a você a oportunidade de servir a Deus e de ter as suas expectativas verdadeiramente sendo cumpridas. Porque no campo que nós vamos abordar hoje, com a Abiezer, que é sobre profecias bíblicas, existem muitos conceitos errados a respeito do fim, muita gente esperando coisa que não vai acontecer, e o nosso objetivo é mostrar, à luz das profecias, como disse Pedro, que as profecias são como uma luz que alumia os lugares escuros, trazer então essa compreensão. Não só nós estarmos preparados para o reino, mas sabermos o que será, o que haverá de acontecer no futuro. Abiezer. Shalom Aleichem, é um prazer estar com vocês mais uma vez no Café com Orochi, no frio de Curitiba. Deve ter muita gente ainda enrolada no cobertor, né? Mas junto com a gente aí para aprender da palavra do Eterno. E é sempre bom o aprendizado, ele nos edifica, nos solidifica em nossa fé e nos dá segurança daquilo que cremos. O homem carrega uma esperança da vida e da vida eterna desde o seu nascimento. As expectativas de uma vida no futuro devem estar embasadas na verdade. Somente a verdade vai confirmar a sua expectativa em relação ao reino futuro do nosso Mashiach. Essa é a finalidade, objetivo e missão de nossa vida em dedicação ao Eterno. Portanto, conhecer sobre o nosso presente e ter certeza do que nos aguarda o futuro, de acordo com a palavra do Eterno, é aquilo que nos move em esperança de vida. Abiezer, no nosso último programa, a gente comentou um pouco sobre a teoria futurista, que prega um rapto secreto, quer dizer que uma vinda do Messias, de Yeshua, e nessa vinda ninguém vai estar preparado, ninguém vai estar atento, todo mundo vai estar despercebido, e vai acontecer então, é o que se acredita, um rapto secreto. As pessoas vão desaparecer. Então acredita-se, por exemplo, num avião, de repente passageiros vão sumir de dentro do avião. O piloto, se ele é um religioso, ele vai sumir, né? E isso é a teoria do rapto secreto, quando ninguém espera. E então isto, de acordo, se isto fosse desse jeito, implicaria numa vinda de Yeshua, porque os textos de Tessalonicenses e outros textos falam que ele enviará os seus anjos, ele virá e enviará os seus anjos, que farão então o arrebatamento dos santos, não para o céu, muito embora eles acreditem que para o céu, não é para o céu, esse arrebatamento é apenas um ajuntamento dos santos, que estão em toda a superfície global da Terra. Então eles acreditam que haverá esse rapto secreto, isso aí vai acontecer, mas não é um rapto secreto, vai acontecer esse arrebatamento sim, esse ajuntamento sim, vai ocorrer, mas não é um rapto secreto. Mas eles acreditam que é, e que esse povo seria transportado para o céu, e aí denominam também de as bodas do Cordeiro. Esse povo passaria no céu 3 anos e meio, de acordo com algumas teorias, e com outras teorias, 7 anos no céu. Depois desse período de 3 anos e meio ou 7 anos, esses santos trasladados para o céu desceriam com o Yeshua à terra. Só que aí
qual que é o problema? Aí nós teríamos então mais duas vindas de Yeshua. Uma para raptar e outra para vir reinar. Sendo que os escritos da Brit Hadashah falam apenas em uma única segunda vinda. Não é? E outros acreditam que quando houver esse rapto, esse arrebatamento, esse ajuntamento, os santos serão levados para o céu e passariam lá 1000 anos no céu. E depois viriam para a terra. Só que aí a implicância é pior ainda, porque 1000 anos no céu. 1000 anos no céu, a terra vazia, sem gente, os animais todos destruídos, mortos. Como é que nós podemos explicar isso aí? Pois é, todas essas teorias, elas não apresentam base na Escritura. Tanakh ou Brit Hadashah, não existe fundamento para tais teorias. A teoria do rapto surgiu a partir do ano de 1830 com Margaret MacDonald, na Inglaterra. Dentre aqueles chamados irmãos de Plymouth, surgiu de Edward Irving, escocês nascido em 1732, se eu não me engano, e de lá se proliferou essa falsa doutrina do rapto secreto, de uma morada no céu por 7 anos, da manifestação futura do anticristo, o que não é bíblico, do anticristo fazendo um pacto com o povo judeu e passando a persegui-los depois de 3 anos e meio decorridos desse pacto futuro. Tudo isto é invencionice, criações de mente, que eu diria fértil, mas para o engano, para as ilusões, para as falsas interpretações. Assim como a crença do milênio no céu também, não existe nada disso na Bíblia. A promessa de Deus para o homem é o que está claramente em Salmo 115, verso 15 e 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Eu sou mais, digamos assim, bondoso com a Margaret MacDonald, que em 1830 profetizou a vinda de Yeshua, Jesus, em 2 fases. Eu não acho que ela teve má intenção de enganar o povo. Como muitas pessoas, ela profetizou. Falou que ela teve uma visão que era assim, e os seus líderes lá, o Irving, começou a pregar isso aí, achou isso aí interessante, começou a pregar. Mas uma coisa importante que a gente tem que perceber aí, Abias, é que até o ano de 1830, os cristãos advindos da Reforma não acreditavam assim. Principalmente, por exemplo, na questão do anticristo, que o anticristo vem e reina aqui na terra durante os 3 anos e meio ou 7 anos, isso aí não. Os reformadores protestantes não acreditavam nisso. Eles acreditavam que o anticristo já estava sentado no trono de Roma. Não que viria o anticristo. Então isso aí é uma montagem que foi feita depois da visão da Margaret MacDonald, que viu um rapto secreto, isso é dela, não é? E uma outra vinda de Yeshua que, então, para amenizar o problema disso aí, eles dizem que é a segunda vinda em 2 fases. Eles não chamam de 2 vindas, de 2 fases, para não caracterizar uma terceira vinda. Mas, na verdade, é uma terceira vinda, porque não tem negócio de 2 fases. Isso aí é uma criação, tá? Que não se apoia na Bíblia. Agora, o problema está em você crer errado. Você crer errado, você ensinar errado, você ter uma expectativa que não vai acontecer. Por exemplo, a grande tribulação. A grande tribulação não vai acontecer. Não vai. O que vai acontecer é a tribulação ou a angústia de Jacó.
de Israel, que vai ser, Jerusalém vai ser sitiada pelos exércitos inimigos. Primeiro eles montam uma base no Megiddo, ou no Megido, ou no lugar chamado Armagedon, e de lá eles descem para sitiar Jerusalém e para tomar Jerusalém da mão do povo de Israel. Isso vai acontecer. Então essa angústia, inclusive recentemente o Irã está ameaçando, dizendo que em 7 minutos destrói Israel, com lançamento de mísseis. Então, futuramente, claro que isso não vai acontecer agora, não é porque o Irã falou que ele vai fazer, porque de acordo com a Bíblia, todas as nações vão apoiar uma invasão de Jerusalém sem usar armamentos nucleares, porque eles não querem destruir a cidade de Jerusalém. Então não haverá essa possibilidade de bombardear a cidade de Jerusalém com mísseis nucleares, porque isso destruiria a cidade e isso não está previsto na profecia. Então, quanto a um ataque iraniano contra Jerusalém, isso não é viável. Tá? Então, a crença errada leva à expectativa errada. Bom, nós falamos então que não haverá terra vazia, 1000 anos aqui. Falando um pouco sobre isso, Abiezer, o livro de Apocalipse, o livro de Isaías, profeta Isaías, ele fala de animais que estarão no reino, que o leão comerá palha com o boi, que um menino pequeno, uma criança, os guiará. Que período é esse aí, Abiezer? Esse é o período do reino milenar. Né? Então, tem gente na terra, tem vida na terra? Tem. Isso está na profecia de Isaías, capítulo 11. Morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, o bezerro e o filho do né de leão pastarão juntos, um menino pequeno os guiará, a vaca e a ursa pastarão juntas. Então, são promessas de restauração, dentro da qual os animais voltam ao comportamento que tinham quando das condições edênicas. Ou seja, quando os animais foram criados, não existia ferocidade ou ataque selvagem de um animal para com o outro, buscando se alimentar. Posteriormente ao pecado é que os animais acabaram absorvendo o instinto de ferocidade e buscaram presas para se alimentar e se alimentam um dos outros. Antes do pecado, isso não era assim. Adão andava livremente entre os animais. Inclusive, o livro de Hebreus nos fala que o homem foi coroado de honra, de glória, de majestade, e a criação de Deus estava entregue nas suas mãos. O homem tinha o domínio de tudo, mas em função do pecado, ele acabou perdendo esse domínio, que há de ser restaurado no reino do Mashiach e Yeshua. Isto está no livro na carta de 1 Coríntios, capítulo 15. Você pode ver lá que já no começo do reino, Yeshua começa a eliminar a inimizade que existe entre os animais e até mesmo entre os homens. Todos os inimigos serão aniquilados nesse período de transição, o reino milenar a ser implantado sobre a face da terra. Disso também fala o profeta Daniel no capítulo 2, verso 34 e 35. Uma pedra que fere os pés da estátua esmiuça todos os reinos anteriores, se enche e faz um grande monte, ou seja, reino, também no verso 44 e 45 de Daniel, capítulo 2. Não são somente profecias, mas Yeshua e os apóstolos falaram do tempo da restauração deste reino. O céu contém Yeshua até o tempo da restauração de tudo, está escrito no livro de Atos. Abiezer, falando então aí desse tempo aí, a gente está dizendo que o reino milenar, haverá gente aqui na face da terra. Os santos, os salvos, eles vão reinar na terra, não é isso? De acordo com o Apocalipse, diz que serão reis e sacerdotes e reinarão com ele, os santos, na condição de como anjos. Sim. Não mais como carne e ossos, né, mas como anjos. Então, esses santos transformados e os mortos ressuscitados, eles já não se casam, não se dão em casamento. Então, eles são como
anjos de Deus. Por isso que há necessidade de restar sobreviventes. Nessa destruição final aí do Armagedon, tem que restar sobreviventes aqui na face da terra. Esses sobreviventes, de acordo com o profeta Zacarias, fala desse restante também sobre a terra, né? Que haverá uma grande batalha. Eu vou ler também com vocês aqui, Apocalipse 11, que vai falar um pouco, ali a partir do versículo 15, Ebias, vai falar um pouco do restante, do momento, especificamente, do momento da entrega do reino, né? Eu acho que está aqui na mão, é Apocalipse 11, versículo 15, eu vou ler aqui. E tocou o 7º anjo a sua trombeta. Lembrando que Paulo aos Tessalonicenses fala que ao toque da trombeta, a última trombeta soará, né? Coríntios 15. Coríntios 15, e aos Tessalonicenses também fala, Sim, né? que mediante o toque da trombeta vai acontecer a ressurreição. A ressurreição. E Coríntios 15 fala que quando a última trombeta tocar, que é a 7ª, os mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos serão transformados. 1 Coríntios capítulo 15. E Apocalipse, fazendo menção dessa última trombeta, diz aqui, e tocou o 7º anjo, que são 7 anjos, né? Então, esse 7º anjo é o último, né? A sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Machia, e ele reinará para todo sempre. Porque os reinos do mundo hoje não estão, digamos assim, no governo de Deus, estão no governo dos homens, das nações, dos ímpios, dos pecadores. Então eles fazem o que querem nesse reino. Mas aqui fala que chegou, né? Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor, do Senhor nosso Deus, e do seu Machia, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, e dizendo, graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Então esse momento da vinda de Yeshua, que não tem 7 anos no céu e nem 1000 anos no céu, quando ele vem no toque da 7ª trombeta, ele já toma o comando dos reinos. E Yeshua, de acordo com o capítulo 15 de Coríntios, versículo 24 a 28, Yeshua ocupa o trono de Davi e começa o reinado de restauração da terra. Então o milênio é o reinado, é a última parte da restauração. Nós temos a restauração da congregação, da Querrilá, nós tivemos a restauração de Israel, começando aí em 1948, a restauração da Querrilá, a fé do primeiro século, que é o que nós chamamos de Techuvá, que está acontecendo, e agora nós temos a restauração do reino, já com Machia assentado no trono. Então não tem esse período de 1000 anos no céu, ou esse, digamos assim, esse 5º reino no céu, de 7, de 3,5 ou de 1000 anos, não tem. É direto, ele vem e já ocupa o trono, já toma o poder e já começa a reinar, como disse o versículo 17. Agora, como é que as nações vão reagir diante desta atitude de Deus de tomar o poder? Veja bem, não está escrito que as nações vão entregar o reino nas mãos de Yeshua numa boa, dizer, olha, está aqui o reino, Senhor, faze como tu queres, nós estamos aqui para te servir. Não, não é assim que elas vão entregar o reino. Como é que elas vão entregar o reino? Verso 18, Bess. Vão se irar. Então, iraram-se as nações, está escrito lá então em lá, Apocalipse. e iraram-se as nações, e veio a tua ira. As nações estão iradas. E o tempo dos mortos, para que sejam julgados. E o tempo de dares galardão aos profetas, teus servos,
e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então está aí, olha aí, ó. Na ressurreição, essa ressurreição que vai ocorrer na vinda de Yeshua, é chamada de a primeira ressurreição. Quem ressuscita na primeira ressurreição? Os santos que estão mortos. Automaticamente, aqueles mortos que não ressuscitaram já estão condenados, porque já são objeto da segunda ressurreição que vai acontecer depois dos 1000 anos. Depois dos 1000 anos, haverá a segunda ressurreição para os ímpios. Então, é o tempo do Eterno dar o galardão aos profetas, porque é o tempo do reino, de começar o reino e de começar o reinado de restauração. Sim, eu queria frisar 2 versos aqui que são importantes, entrelaçar esses versos, tá? Fazer uma amarração que é muito importante e conclusiva, só nessa passagem aqui de Apocalipse 11. Qual anjo toca a sua trombeta quando os reinos do mundo passam a pertencer ao Mashiach, e ele reinará para todo sempre? 7º anjo. Então, quando o 7º anjo toca a trombeta, é reinos do mundo e não do céu. Reinos do mundo passam a pertencer a Mashiach. E ele reinará para todo sempre. A partir dali ele já reina para todo sempre. Não existe nenhum intervalo entre a vinda de Yeshua e eventual manifestação de um outro poder político, a quem os religiosos chamam de anticristo. Então, o anjo toca a sua trombeta, é o 7º, e os reinos do mundo passam a pertencer a Yeshua, e ele reinará para todo sempre. O apóstolo Paulo fala na sua carta, em 1 Coríntios capítulo 15, que, mediante o toque, a gente vai voltar aqui, mediante o toque da última trombeta, deixa eu só verificar o verso, se é 51 ou 52. A gente já verifica aqui. Enquanto o ABS procura ali, seria o momento ideal vocês colocarem as suas perguntas. Veja bem, eu prefiro que vocês coloquem as perguntas todas juntas, porque para nós aqui fica difícil localizar as perguntas. São muitos. Nós temos 70 pessoas conectadas no momento. Não esqueça de dar o joinha aí, né? Só tem 37. E de se inscrever no canal, né? Inscrição, se inscrever, tá? Mas veja bem, vocês poderiam agora fazer as perguntas, todos que têm perguntas, fazer agora. Repita sua pergunta, não tem problema. E a gente vai pegar a sequência dessas perguntas e vamos procurar, então, encaixar a resposta. O programa Café com Orochi, ele visa trazer esclarecimento e conhecimento. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50, 51 e 52. E agora vos digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Fazendo um link lá com o Apocalipse capítulo 15, capítulo 11, verso 15, o 7º anjo toca a sua trombeta. Reinos do mundo passam a pertencer a Yeshua. Começa o reino. Ele reinará para todo o sempre. E aí o verso 18, iraram-se as nações, veio a tua ira, o tempo dos mortos, ou seja, tempo da ressurreição, né? Para que sejam julgados, tempo de dares galardão, olha aí, galardão a quem? Aos profetas, teus servos, aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, tempo de destruíres os que destroem a terra. Existem religiosos que dizem que a terra vai ser queimada e destruída. Mas aqui nos mostra que no toque da 7ª trombeta, quando os santos, os profetas, os servos de Deus vão receber a recompensa, portanto a ressurreição, é também o tempo de destruir quem destrói a terra. Então, por que Yeshua cuidaria em destruir aqueles que destroem a terra, se a terra fosse para ser queimada? Não faz sentido nenhum.
Portanto, quando os reinos do mundo passam a pertencer a Yeshua e se entregam a Yeshua com resistência, porque essas nações ficam iradas, quando acontece a ressurreição, o reino de Yeshua se estabelece para todo sempre sobre a terra. Aliás, o Michel Lima, lá de Cascavel, Ceará, Cascavel no Ceará, né? Ele diz assim: não entendi bem essa questão de ser como os anjos. Isso quer dizer que os salvos ressurretos não terão corpo físico? Então, eu respondi para ele 2 linhas abaixo. Ele falou, sim, estava confuso. Aí eu respondi para ele aqui no Tem corpo, no próprio, claro, né? Corpo como sim, mas dos o anjos. corpo é incorruptível. Incorruptível, como dos anjos, como de exatamente. Yeshua, que aparece depois, né, da ressurreição, e Yeshua já está com o seu corpo, mas é um corpo, mas é Sim. incorruptível. Sim. Né, é como os anjos, né? Imortal, incorruptível. Então né? terão, sim. Agora, ontem na nossa prédica, se vocês puderem assistam a nossa prédica, tanto do Shacharit como da tarde, a gente estava explicando uma coisa que ninguém explica. E isso são detalhes importantes. O período de transição. Veja bem, a gente explicou ontem a transição dos discípulos, debaixo do sacerdócio levítico, arônico, contribuindo com seus dízimos para os sacerdotes, seus deveres que a Torá manda, obviamente, ensina. E depois, quando Yeshua estabelece os seus 12 apóstolos, e a partir de Atos eles começam a governar, então há uma transição para a nova aliança. E a gente procurou ali dar detalhes como é que ocorreu essa transição do sacerdócio arônico, levítico, para o sacerdócio de Melquisedeque, que é o sacerdócio de Yeshua. Agora aqui tem um fato curioso. O pessoal que fala, Bezer, que os santos vão passar 7 anos no céu, vamos pegar esse pessoal aí, que acredita assim, eles entendem que quando houver o rapto, muitos crentes não vão ser raptados, entende? Então até pregam, e você vai querer ficar, e se você ficar, como é que vai ser? E eles ensinam mesmo que alguns vão ficar, alguns dos santos, que eles entendem que não estavam preparados no momento do rapto, vão ficar aqui. Aí ocorre o reinado do anticristo aqui na terra, aí Yeshua vem e destrói o anticristo, né? Yeshua vem, depois dos 3 anos e meio, dos 7, destrói o anticristo. Agora, como é que ficam essa continuidade do reino? Eles não explicam isso. Quem que vai populacionar a terra? Quem que vai ficar aqui para encher a terra? Esses crentes que não foram salvos, eles vão ser transformados depois que os seus irmãos ficaram no céu 7 anos, 3 anos e meio? Ou eles vão continuar na terra em carne e ossos? Quem vai sobreviver na terra? Então não tem explicação. Essa transição, eles não dão explicação dessa transição. E eu gosto de procurar entender justamente a transição, como é que isso vai ocorrer, né? Nós ensinamos que os que sobreviverem ao Armagedon não serão os santos, não serão salvos, não serão nada, serão homens. Homens que até são contrários. Eu vou ver se eu encontro aqui no Zacarias, capítulo 14, falando com respeito a esses que irão contra Jerusalém. Está aqui no capítulo 14 de Zacarias, verso 2, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Então vai ter ali um restante do nosso povo judeu, nosso povo de Israel, que permanecerá na cidade de Jerusalém, inclusive, que não será destruído nesse cerco. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou, no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente e para o ocidente. Agora veja o verso 16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém.
Então esses que restaram são do quê? São das nações que vieram vieram contra Jerusalém. Então isso aqui não é gente a favor de Israel, isso é contra. Hã? Subirão de ano em ano para adorarem o rei, o Senhor dos exércitos, e celebrarem a festa de Sucote, a festa das cabanas. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorarem o rei, o Senhor dos exércitos, não virá chuva sobre ela. Hã? E se a família dos egípcios não subir nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa de Sucote. Então isso significa que esse restante das nações não é gente salva, certo? Por que eles vão passar? Ah, eles vão herdar o reino? O Senhor está ensinando aí que as pessoas que não servem a Deus vão herdar o reino. Não, não vão herdar o reino. Eles vão sobreviver. Mas por quê? Porque é necessário que a terra seja novamente populacionada. O Armagedon é uma destruição que ele vai detonar todos os armamentos nucleares que tem na terra. Tudo quanto é arma de guerra vai ser destruída e vai causar destruição na terra, em toda a terra, não apenas lá em Jerusalém. Vai começar lá, mas vai se estender depois. Então, estes sobreviventes das nações, eles irão passar para o reino milenar na condição de homens, carne e ossos, e irão dar continuidade às nações na terra, irão novamente populacionar a terra. Mas como eles não aceitaram, neste tempo que nós estamos vivendo, que ainda é considerado o tempo dos gentios, da salvação para os gentios, de acordo com Romanos 11, até que a plenitude dos gentios haja entrado, esse é o tempo deles. Como eles não aceitaram o plano de salvação de Deus, eles passaram para o milênio para populacionar a terra, eles deverão morrer dentro do período milenar. Eles vão morrer, porque eles não serviram a Deus, tá? Eles morrerão. Pode ser que eles vivam mais tempo, devido a não ter mais o pecado na terra, Satanás estar preso, e Yeshua estar no governo, eles poderão ter um período de vida mais longo, mas irão morrer. Agora, os filhos deles, os filhos desses sobreviventes, que nascerem no período do reino milenar, já dentro do reino milenar, eles não têm nada a ver com esta era pecaminosa passada. Então serão homens e mulheres que não conheceram esse mundo pecaminoso. Estes terão a possibilidade de viver eternamente. É claro que eles vão comer da árvore da vida, né? Eles vão ter acesso a essa árvore, vão comer, que era o que mantinha Adão e Eva vivos, se o anjo não barrasse o acesso deles à árvore da vida. Mesmo assim, Adão ainda viveu 930 anos, né? Adão ainda conseguiu viver porque com o alimento da árvore da vida. Então, os filhos destes sobreviventes das nações irão continuar a populacionar o planeta Terra e terão a oportunidade de passar para o reino eterno, né, Beazer? Sim. Mas será que todos eles passarão para o reino eterno? Todos os filhos das nações que nascerem no milênio passarão para o reino eterno? Bom, a dependência de passar para um reino eterno vai ser algo arbitrário da própria pessoa. Quem são aqueles que estarão no reino, nós não sabemos. A palavra dos profetas nos fala que são homens de todas as nações que vierem e guerrear contra Jerusalém, né? E por que isso? Deus não formou a terra, o profeta Isaías fala no seu livro, no capítulo 45, no verso 18, ele diz: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Né? Isso são palavras do profeta Isaías.
O profeta Isaías também, ele diz o seguinte, no capítulo 6, ele fala que a terra está contaminada por causa de seus moradores. Deixa eu ver se eu acho aqui, é importante. Vai ter sim sobrevivente, Isaías 24, Isaías capítulo 24. Já chegaram aqui algumas perguntas, nós vamos Bastante, estar... né? Vou só ler isso aqui, a gente pode responder. Tem respondendo. várias aí já, né? Na verdade, a terra está contaminada, Isaías 24, por causa dos seus moradores. Porquanto, por que a terra está contaminada? Porque eles têm transgredido Torá, têm mudado o estatuto, têm quebrado a aliança eterna. Estes homens contaminam a terra. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela serão desolados, por isso serão queimados os moradores da terra. Desses que serão queimados, poucos homens restarão. Ou seja, são homens que não experimentaram ou não se voluntariaram à obediência da Torá e se dedicaram à quebra dos estatutos e mudança da lei de Deus. Por conta disso a terra está contaminada. A terra sim será queimada, mas poucos homens restarão. Estes serão os sobreviventes de todas as nações que adentrarão o reino milenar para receber da parte do povo de Israel as mensagens da Torá. Mas a minha pergunta, acho que o Abiezer não entendeu. A minha pergunta é o seguinte, Abiezer. Esses que vão populacionar a terra, não estou me referindo aos que passaram daqui para lá, não. Esses vão morrer. Esses passam daqui para o reino, mas morrem, certo? Eles vão morrer. Eles vão viver um tempo no reinado de 1000 anos de Yeshua, vão ter filhos, esses filhos deles, que nasceram no milênio, vão viver os 1000 anos. Condicionados à obediência, né? Condicionados, fala mas... que o jovem de 100 anos morrerá, não haverá velho que não cumpra os seus dias. Mas ele pode viver todo o período milenar. E a ele pode. inclusive. E desses que nasceram no milênio, que vão viver os 1000 anos, todos eles vão passar para o reino eterno. Todos eles vão passar. No final do milênio, nos diz o livro de Apocalipse, Satanás, que está preso, sai para enganar as nações. Que nações? São essas nações que viveram durante o reino milenar. Que populacionaram. Isso, e está escrito em Apocalipse, lá no capítulo 20, que muitos serão enganados. Destes que serão enganados, estes enganados serão destruídos, mas os não enganados atravessarão em vida para a eternidade. Então, isso é importante deixar claro para vocês. Que quem vai passar para o reino eterno, não estamos falando em milênio mais, gente. Ó, milênio é o período de restauração da terra, tá? Terminou o milênio, Satanás é lançado no lago de fogo, depois dele tentar enganar as nações, os demais mortos ressuscitam, passam pelo julgamento e são todos lançados no lago de fogo. Quem passa para o lado de lá? Porque aí vai descer do céu a Nova Jerusalém, simbolicamente significa que Deus vai estabelecer o governo dele aqui na terra, não é? Ele vai receber o reino de Yeshua, e Yeshua vai entregar o reino ao Pai, purificado. Olha aí, Pai, aqui está o reino, né? Que tu colocaste nas minhas mãos, que Adão entregou nas mãos de Rassatã e que eu resgatei e estou entregando nas tuas mãos hoje. É isso no final do milênio. Então esses que não aderirem, o Abiezer falou que no final do milênio Satanás vai ser solto da sua prisão. Essa prisão, obviamente, é uma prisão no sentido espiritual. Satanás não tem como agir no período milenar, nem ele, nem os anjos dele não terão como agir. No fim do milênio ele é solto. E ele sai para colocar à prova essas nações que viveram num governo de justiça, de santificação, de prosperidade. Ele vai sair para fazer a proposta dele. E é onde ele vai quebrar a cara, literalmente, porque não vai ser o que ele espera. Ele espera convencer todo mundo de novo para ele e isso não vai acontecer. Apenas uma parte vai aderir à sua prédica. E nessa parte que vai aderir à prédica de Rassatã, obviamente são aqueles que viveram no período milenar, que vão negar o que eles receberam de Deus e vão pecar. Então esses serão destruídos juntamente com Satanás.
Mas os que não aderiram à prédica de Hassatã no fim do milênio, esses vão passar para o reino eterno. Então esses vão contemplar a descida da cidade santa dos céus, Deus recebendo o trono das mãos de Yeshua. E essas nações, elas vão sobreviver dentro da nova terra, né? No judaísmo nós temos os dias do Mashiach e o Olam Rabá. Os dias do Mashiach nós entendemos como o reino milenar. E o Olam Rabá, o reino eterno, né? Então, esses que não aderirem a Satanás irão passar para o Olam Rabá e vão viver também comendo da árvore da vida, né, Bias? Sim. Como era para ser no Éden. Se Adão e Eva, se Deus não tivesse colocado ali um anjo bloqueando o caminho à árvore da vida, Adão e Eva estavam vivos até hoje, pecando tudo. Então Deus bloqueou. Mas as nações irão sobreviver comendo da árvore da vida. É verdade. Quer responder as perguntas? Tem Vamos lá. várias agora aí, né? Vamos ver aí, Bessa. Várias agora aí. Vamos ver como é que estão as perguntas. Vamos ver aqui. Bom, tem várias, né? Tem várias, vamos ver. Eu acho que, nossa, acumulou aqui. Vamos dar um ponto de Vamos interrogação ver. aqui. Acho que do Levi, eu respondo do Levi, o senhor responde a próxima ali, que é do José Gomes. Já leio do José Gomes. O Levi lhe pergunta: olá, Rabino, tem uma nação entre todas as nações? Tem uma nação entre todas as nações? E quando Hashem tomar o reino, estará contente e não estará irado e revoltado? Não, não tem, né, Levi? Está escrito lá, e iraram-se as nações. Então, não tem nação que vai estar feliz e tal, as nações estarão iradas e vão guerrear contra Jerusalém. Por isso diz o profeta que restarão homens de todas as nações que vierem contra Jerusalém. Isso está bem claro na palavra do profeta, né? Mas lá em Apocalipse capítulo 11, o verso 18, fala assim: damos-te graça, ó Deus, porque tomaste o teu poder e reinaste. Quando você toma alguma coisa, isso já denota que aquilo lhe pertencia outrora e constitui o seu direito resgatar. Por isso as nações que vierem contra Jerusalém, diante da sua ira, terão o seu poder tomado, restaurado por Deus e entregue nas mãos de Mashiach, para que ele possa começar então o seu reino sobre a face da terra. José Gomes, achou a pergunta dele? Achei. Em relação ao ditador anti-Mashiach. O anticristo, né? Anti-Mashiach. Como será esse episódio? O tão falado chip será realmente a marca da besta? Desde já agradeço. Veja bem. Vocês lembram quando surgiu o código de barras? Lembram? Quando surgiu o código de barras, houve aquela especulação, é a marca da besta. Porque o código de barra vai estar em todo o produto e você não vai poder comprar e nem vender se não tiver o código de barra. É a marca da besta, né? Quando surgiu aí o Lula, presidente de barba, é o anticristo. Agora já tem gente achando que o Bolsonaro é o anticristo. São especulações, puras especulações infundadas. O tal do chip, que diz que vai ser colocado na mão. Se isso vier a acontecer, não vai ter problema nenhum. Todo mundo vai deixar, até esse pessoal que está falando que o chip é a marca da besta, vai deixar botar na mão dele. Porque vai ser uma maneira de identificar as pessoas. Quem sabe, eu não sei se isso vai acontecer, uma maneira de trazer segurança. Porque, por exemplo, se você for raptado, né, por bandidos, eles vão rastrear você e vão saber onde você está. Então, é uma medida de segurança, uma medida de identificação. Não tem nada a ver com a marca da besta, tá? Nem o código de barra era a marca da besta, nem A ou B é o anticristo, tá? Então, com referência a isso aí, nós vamos dizer o seguinte: o anticristo, ele já está no poder desde que começou a apostasia, lá no 4º século. O anticristo está no poder.
Claro que ele se consolidou, nós entendemos que vai até o ano de 500 e alguma coisa, a consolidação do poder do anticristo. E aí ele começa a reinar, absoluto, até o período em que ele é deposto do seu cargo. Esse líder religioso, que eu não quero comentar aqui, detalhar, ele é deposto do seu cargo, ele é humilhado, e se cumpre então o período de 1260 anos, ou dias proféticos. O anticristo já está no comando, então, desde que entrou a apostasia no quarto século. Isso aí faz tudo parte desse raciocínio que eu falei depois de Margaret MacDonald, que começou a se criar todas essas ideias de que a 70ª semana de Daniel ficou por fim. É outro erro. As 70 semanas de Daniel, elas são sequenciais, não pode separar a semana 70 da 69, não pode. Então a semana 69 deu no Mashiach ali, quando Yeshua chegou. Cumpriu a semana 69 e começou a 70, 7 anos. No meio da semana Yeshua morreu, então ali se cumpre o que está lá em Daniel. Tá? As 70 semanas se cumpriram literalmente até os dias de Yeshua. Tá? Não tem uma semana desprendida da 69, não tem sentido desprender uma semana da 69 e jogar para o fim. Então isso é pura especulação. O anticristo já veio, já está no poder, não vai reinar coisa nenhuma. O próximo reino que nós teremos é o reino do Mashiach e não do anticristo. Então, esquece esse negócio de que vem anticristo, não vem anticristo nenhum. O anticristo já está aí. A marca da besta. A marca da besta são todos os ensinamentos provenientes do paganismo, que estão presentes nesse poder político-religioso que se estabeleceu a partir ali do quarto século. Os ensinamentos ali, se você quiser, por exemplo, eu diria, o domingo é marca da besta, o Natal é marca da besta, a imortalidade da alma é marca da besta. O que mais que nós diríamos? Morada no céu. Tudo que foi inventado pela religião romana e que foi colocado na mente das pessoas, na testa é na mente, e nas mãos é porque não se faz, ou se faz uma obra, é a marca da besta. A marca da besta está aí. O período que não podia comprar nem vender já passou, que foi aquele período em que a congregação de Yeshua, sobrevivente, depois que começou a perseguição contra os santos, essa parte sobrevivente teve que viver isolada da sociedade. Foi o período que não podia comprar nem vender, praticamente esse período de 1260 anos. Então, isso é profecia cumprida. Quem nos pergunta é o José Gomes, né? O tão falado chip, tranquilo. A gente não sabe se vem, mas se vier, tem nada a ver com marca da besta, tá? A marca da besta tem a ver com religião, com crença, com fé, com apostasia, com ensinamentos que estão dentro da mente das pessoas. As pessoas acreditam nisso aí. Então é muita especulação, como os Illuminati, que estão no comando hoje, os Illuminatis dominam o mundo, estabelece quem vai ser o governo daqui e dali, isso tudo é pura especulação. Tá? Então, eu acho que essa pergunta, vamos ver se tem mais alguma aqui. Eu respondo a próxima, vamos fazer aleatória assim, né? Eu respondo da Raquel. Raquel, na segunda ressurreição todas as pessoas serão imortais? Não. A segunda ressurreição, o livro de Apocalipse capítulo 20, verso 5, Raquel, e verso 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Tá? Então, a primeira ressurreição é para o salvo. Não existe a emissão de juízo para a condenação. Aqueles que servem a Deus, creem em Yeshua, são seguidores da verdade, remidos através do Cordeiro, são salvos e ressuscitam na volta de Yeshua, mediante o toque da 7ª trombeta, que é também a última, conforme disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo
15. Os que serão julgados serão os ímpios ou os salvos? Já respondi, serão julgados os ímpios. Quando? Após o reino milenar. Os ímpios ressuscitam para serem julgados e destruídos. Isso está em Apocalipse, capítulo 20. Haverá julgamento e condenação juntamente com o diabo? Apocalipse, capítulo 20, nos mostra que, ao terminar o milênio, as nações enganadas irão cercar Jerusalém e serão destruídas. Ocorrerá então o que se chama segunda ressurreição, que são daqueles homens que não serviram a Deus, que ressuscitarão para serem julgados e destruídos. Ora, por que ressuscitar alguém que já não vai viver? Para se cumprir o que se chama justiça de Deus. As pessoas saberão o porquê estarão sendo condenadas. Deus trabalha dessa forma. E após a destruição dessas pessoas, o diabo, nos fala a palavra de Deus, a morte, a besta, serão lançados no lago de fogo para destruição definitiva. A partir dali, então, com a descida da Nova Jerusalém, que por nós é esperada, está no livro de Filipenses, capítulo 3, verso 20, nós teremos o Olam Rabá, com os salvos administrando o reino e nações sobreviventes servindo a Deus para a eternidade, propagando a espécie e vivendo entre os animais num reino de paz. Como era para ser no Éden, né? Sim. Lembrando também o seguinte, o Abiesa citou aí, né, para Raquel, que sobre estes não tem poder a segunda morte, né? Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição, na vinda de Yeshua. Sobre estes não tem poder o quê? A segunda. Ou seja, sobre os outros que vão ressuscitar na segunda, tem poder a segunda morte. Então, veja bem, falando sobre a segunda morte, eu tenho uma explicação. Quando nós passamos pela Tevilá, pelo batismo, o que acontece? O batismo não é considerado morte, sepultamento e ressurreição com Mashiach? Não é assim que nós entendemos? Que a imersão é morte, quando a gente abandona o pecado, se arrepende, passa a cumprir Torá, na verdade, a gente é batizado. Morte, sepultamento nas águas. Quando sai das águas, ressurreição com Yeshua. Então isso aí é uma morte. Então nós que servimos a Deus, já passamos por uma segunda morte que aconteceu primeiro, tá? A morte pelo pecado, nós já passamos por ela no ato da Tevilá, no ato do batismo, entende? Então nós não precisamos morrer pelo nosso pecado, já passamos por ela com Yeshua. A morte de Yeshua foi no nosso lugar e nós morremos com ele. Agora os ímpios que não servem a Deus, eles vão morrer a morte física, que é a primeira morte, e vão morrer a segunda morte, a morte espiritual, que é a morte em consequência dos seus pecados. Os justos, os santos, os salvos, não sofrerão o dano da segunda morte. Eles já passaram pela morte, pelo pecado, mediante a Tevilá. E os demais serão mortos. Ao serem lançados no lago de fogo e enxofre, que é chamado de a segunda morte, esses ímpios desaparecerão. Convém frisar aqui que não haverá um sofrimento eterno, que a pessoa vai cair no lago de fogo, a gente vai estar reinando com Mashiach e ele lá queimando, por toda a eternidade queimando. Isso não vai acontecer. O fogo é eterno, mas a pessoa não é. Então, de acordo com os seus pecados, é claro que certamente haverá um prazo de que ele passará nesse lago de fogo, menos ou mais, né? Isso aí não está em questão, mas o fogo não vai queimá-lo eternamente. Tá? E a própria morte também será lançada no lago de fogo. Não é isso, Abiesa? É isso mesmo. Bom, deixa eu ver aqui que temos mais perguntas aqui.
Deixa eu voltar lá. O Wades Birmeyer Oliveira, que vive lá na Alemanha, né? Eu acho que eu espero ter pronunciado o nome dele corretamente, ele está sempre com a gente aqui acompanhando os programas, né? Então podemos colocar o chip no braço. Aqui na Alemanha eles já querem colocar em nós. Como a gente tem dito, a tecnologia ela tem avançado de uma forma, né, que não existe freio. O que se aprende hoje, o que se aprendeu ontem, hoje já não é mais atualidade, tá? Dessa forma aí, né? Mas, Wade, sim, a chip implantado na mão, o chip implantado no braço, não tem nada a ver com marca da besta, né? Poderia ser, digo eu, não como conhecedor de fatos, que é mais um implemento da tecnologia de modo a identificar, rastrear com facilidade o ser humano. A tecnologia trabalha dentro dessas circunstâncias. Mas a marca da besta, na testa ou na mão, já se cumpriu há muito tempo e tem se cumprido até os dias atuais, fazem referência às falsas doutrinas do paganismo, disseminadas por aqueles que trazem no coração e na mente estas inverdades. Vamos ver o que mais aqui, tem mais pergunta. Tem alguém aqui que pergunta, o terceiro templo vai ser reconstruído? Vai. Ele pergunta qual que é a passagem bíblica que fala o terceiro templo. Malaquias. E o terceiro templo construído? Malaquias fala da reconstrução, Zacarias, né? Deixa eu ver aqui, Zacarias. Vai falar que Yeshua, ele vai reconstruir o templo. A reconstrução do templo não vai ser como está se prevendo aí, que os judeus vão reconstruir, estão reconstruindo. Isso aí está fora de cogitação. Quem vai construir o templo é Yeshua. Sem falar também que no reino eterno, a nova Jerusalém será implantada, será o templo de Deus. Então, o terceiro templo, deixa eu ver aqui, é 6:12, e fala-lhes, dizendo, assim fala e diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória e assentar-se-á e dominará no seu trono e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos. Está em Zacarias capítulo 6, versículo 12 e 13. Então está aí que o renovo, que é Yeshua, nós sabemos, que é o Mashiach, reconstruirá o templo. Vamos ver aqui, eu perdi aqui já o Vanderlei, né? O Vanderlei, vamos responder, né? Shalom, muitos dizem que se salvarão gente de todas as igrejas religiosas. Como será isso? Eu acho que a gente pulou um pouco aqui, né? Eu segui aqui. Eu já respondi aqui. A próxima é do Vanderlei. Levi. É o Vanderlei. Raquel Gonzaga, ela perguntou da segunda ressurreição, aí tem o Vanderlei. Shalom, muitos dizem que salvarão gente de todas as igrejas. Não é assim, Vanderlei. Não é. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele diz que apresentar-se a Yeshua, mulher, uma mulher imaculada, sem mancha, sem rugas. Tá? Então, do casamento de Yeshua com a sua congregação, com o seu povo, espera-se, de acordo com os ensinos da Brit Hadashah, que seja apresentada a ele uma noiva. Essa noiva é o povo de Israel. Tá? Se Deus houvesse permitido, ou se permitisse, coletar crentes de todas as religiões, seria um Deus confuso, porque as religiões manifestam doutrinas e pensamentos diferentes. Então, deveria existir um Deus que concorda com todas as religiões, independente das diferenças de suas crenças. E não é assim. O livro de Deuteronômio nos fala, ouve Israel, o eterno vosso Deus, o eterno é um. Yeshua falou, aquele que me ama guarda os mandamentos, será amado de meu Pai. O apóstolo Paulo fala que será apresentado a Yeshua uma mulher imaculada, sem mancha, sem ruga. Isso mostra um povo que é obediente aos mandamentos, mitzvot de Deus, que serão apresentadas a Yeshua, e principalmente uma esposa israelita. Yeshua é um judeu. Então, o povo que representa a esposa e que há de ser apresentada a Yeshua como a sua futura noiva no seu advento para implemento do reino, é a nação israelita obediente à Torá, credora dos mandamentos de Deus e que
alcançou a salvação nos méritos de Yeshua, nosso Salvador. Então aqui tem pergunta que não tem nada a ver. A pergunta se na cidade dela não tem carne sem sangue. O que fazer? Come peixe, peixe limpo, pode ser comido, né? E depende, às vezes até tenha, né? Carne kosher. E com o tempo, eu já disse, nós estaremos ensinando as pessoas da nossa comunidade a fazerem o abate, pelo menos de frango, o que é uma coisa mais simples, né? Claro que poderemos ensinar dos outros também, mas isso numa época futura, né? Porque tem uma série de condições. Vamos ver se nós temos mais alguma pergunta aqui, deixa eu ver. O Chip, o Abias já respondeu, não é? O povo de Israel exercerá o papel de nação sacerdotal desde o início do milênio, vai continuar exercendo o seu papel, ensinando a Torá às nações. Esse será verdadeiramente o tempo em que Israel cumprirá o seu trabalho, né? O que mais que nós temos? Acabou? Eu acho que sim, já respondi lá no final do Ricardo, né, que ele fala que nesse período poderia existir salvação pela graça. Eu já respondi o internauta aqui dentro do chat mesmo. Quando o Michael, a morte ser lançada no lago de fogo, significa que o Olam Rabá não haverá morte. Exatamente, não haverá. Esse período de pecado, gente, esse período vai encerrar no fim do milênio. Tá? No fim do milênio, encerra Satanás. Quer dizer que Deus permitiu a existência do diabo até o fim do milênio para permitir que ele provasse que ele não era capaz de fazer aquilo que ele havia proposto desde lá do Éden. Lembrando que um dia para Deus, 1000 anos para Deus é como um dia. Para Deus não passou tanto tempo assim, né? 7.000 anos, 7 dias passou uma semana para Deus, né? Mas Deus vai dar uma oportunidade para Hassatã provar que ele estava errado, né? Deus vai dar essa liberdade para ele, e vai dar para ele a liberdade também de ver que num tempo em que todos servem a Deus, em que todos experimentaram qual é a santa, perfeita e agradável vontade de Deus, que nem todos irão ouvir a sua pregação diabólica, que é o que vai acontecer no fim do milênio, quando ele vai sair a enganar as nações que se formaram aqui na Terra, e ele não vai ter esse sucesso que talvez ele pense que ele teria. Mas fim do período milenar, Satanás lançado no lago de fogo e enxofre, os ímpios julgados lançados no lago de fogo e enxofre, e a própria morte lançada no lago de fogo e enxofre, acabou o pecado, acabou a rebelião, o mundo então, o que era para ser no Éden, se não houvesse entrado o pecado. Tem mais algum comentário aí, Bess, sobre profecia? O Michel, não entendi bem a pergunta que ele quis, não foi bem específico, mas vou responder aqui o que eu entendi, tá? Michel Henrique. O pai não está no céu com o filho? Sim, está no céu com o filho, mas a resposta é simplesmente isso, sim está. Mas chegará o tempo em que Yeshua vai deixar o céu para vir à terra eu e vou ler implantar o seu o reino. Coríntios 15 aqui, Bias, então, que eu acho que é oportuno nesse momento. 1 aos Coríntios 15, verso 24. Vamos ver aqui. Diz assim. Eu vou ler um pouco antes. Vou ler aqui do verso 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Yeshua, né? Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Mashiach, mas cada um por sua ordem. Mashiach, as primícias, que ressuscitou primeiro, né? Depois os que são de Mashiach na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai,
e quando houver aniquilado a todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, qual é o papel de Yeshua? Restaurar o reino, né? Yeshua veio para dar a vida que a morte tirou, né? Através do arrependimento, do nosso conserto, da nossa obediência a Deus. Nós passamos pela Tevilá, que é muito importante que vocês até alertam aí, que não é qualquer batismo, gente. Teve uma pergunta aí se pessoas de todas as igrejas vão se salvar. Isso não existe. Ó. Não existe todas as igrejas. Existe o povo de Deus, qualificado, enxertado na oliveira. O povo de Deus qualificado, enxertado na oliveira. Vamos esquecer nomes, tá? E que cumpre Torá. É esse povo que é o povo de Yeshua, tá? Então, o que vai acontecer? Esse povo faz parte, eu me perdi um pouco na pergunta dele, né? Que ele pergunta se todas as igrejas, então se tornam parte desse povo. Aí entramos no reino, né? Somos transformados, ressuscitamos, transformados, entramos no reino, na condição espiritual como anjo de Deus. Há até quem diga que esse salvo substitui os anjos caídos. Bom, isso é um outro raciocínio, né? Os anjos que pecaram. Mas os salvos formarão, então, parte do governo espiritual do reino. O povo de Israel reinando na terra. Então, entra o reino milenar. Então, o papel de Yeshua é trazer de volta ao homem, trazer o reino de volta. Por isso que Coríntios 15 fala que a morte veio por um homem, a ressurreição veio por um homem, que é Yeshua. Então, Yeshua veio resgatar aquele reino, aquele paraíso perdido, para o paraíso edênico do jeito que ele era. Então, a obra de Yeshua hoje, ele está sentado à direita de Deus, nos céus, como nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós, até o tempo da restauração de todas as coisas, como diz Pedro em Atos, que fala desse tempo. Quando chegar esse tempo, Yeshua vem, assenta-se no trono de Davi e começa a vencer todos os inimigos de Deus. Como disse Paulo em Coríntios 15, convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, quando a morte for aniquilada, lançada no lago de fogo, que foi introduzida ali no Éden por causa do pecado, Yeshua cumpriu o seu trabalho. Ele entrega o reino a Deus, o Pai. Não há mais morte, não há mais pecado. O mundo está do jeito que era para ser desde o princípio. Vamos ver se tem mais alguma pergunta? Não, só uma consideração do Roche César ali, né, que não é pergunta na verdade, para estarmos atentos. Alguém citou 144 mil, aí o Roche Levi já respondeu que 144 mil são a referência somente aos israelitas. E selados no começo. Sim. É muito importante porque essa teoria futurista aí do anticristo fala que nesse período do anticristo aqui na Terra, seriam marcados 144 mil. Errado. 144 mil são primícias. Eles foram assinalados, a conclusão dos 144 mil se deu ali quando Cornélio foi salvo. Até ali, Yeshua tinha dito para os seus discípulos que eles deveriam ir primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, quando cumpriu esse período ali em Cornélio, começou a salvação da grande multidão. Ali encerrou a contagem dos 144 mil
que são das 12 tribos de Israel. E são primícias. Primícias quer dizer o quê? Primeiros frutos. Então não é no fim. Se fosse agora o selamento dos 144 mil, fosse agora na vinda de Yeshua, então não era primícia. Isso não é primícia, isso é colheita final, né? Então, são profecias cumpridas. Os 144 mil de todas as tribos de Israel fazem parte dos eleitos, e depois os gentios enxertados também fazem parte dos eleitos. Mas então, o que nós concluímos aí? Que é muito importante que você, internauta, que você não tenha só esse conhecimento, mas que você tenha a sua segurança. Então, quando eu falei aqui, batismo não é qualquer batismo. Então, muitas vezes você está num segmento religioso, você recebeu lá um batismo, mas você não estava cumprindo Torá, você estava em pecado, porque pecado é a transgressão da lei, você estava em pecado, como é que foi remido um pecado que você estava vivendo nele? Não foi. Muitas vezes a pessoa que fez o seu batismo, que fez a sua tevilá, também não cumpria a Torá, também estava transgredindo a Torá, então ele não estava qualificado para batizar ninguém, sendo que ele também estava ainda em pecado. Então não é qualquer batismo, não é? Não é estar em qualquer lugar que vai garantir a você isso aí. Então é cumprimento da Torá, obediência da Torá, e aí você vai estar preparado para receber a tevilá. Mas você vai ter que receber a tevilá, a imersão, das mãos de alguém que também está cumprindo Torá. Caso contrário, o seu batismo, a sua tevilá, não atendeu os objetivos, nem de Deus e nem seus. Nem de Deus porque aquele batismo não era adequado, aquela pessoa não estava preparada para fazer. E nem o seu porque você queria remissão de pecados e você também estava pecando ainda, desobedecendo a Torá. Então, é ser batizada. Nós oferecemos para todos o nosso curso de conversão. Eu quero agradecer aqui também a alguns que estão contribuindo aqui, né? Que estão batendo aqui embaixo nesse símbolo que tem um S, que diz, mostre que você apoia o Rei Davi Live. E eles clicam ali, aí abre um cadastro, ele preenche e faz a sua contribuição online. Eu quero agradecer aqueles que estão contribuindo. Aqui, deixa eu ver se eu tenho o nome dele aqui. Cleiton. É muito obrigado, Cleiton, pela sua contribuição. Ele sempre tem contribuído, né? Então é isso. Você deve tomar essa decisão na sua vida, não é? Nós oferecemos um curso de conversão, a fé judaica de Yeshua, não ao judaísmo tradicional. Se você quer se converter ao judaísmo tradicional, não é conosco, tá? Nós oferecemos uma conversão ao Deus de Israel e ao judaísmo do primeiro século, praticado na congregação do primeiro século de Yeshua. Então, você pode fazer o Shiur Conversão, que é o nome do curso. Nós estamos na 7ª lição. Você pode assistir às aulas anteriores. Entra aí no Orher Davi, nesse mesmo canal, e procure Shiur Conversão. É muito importante que você bata aí embaixo na inscrição e no sininho, que aí toda a gravação, todo o YouTube, gravação nova, você fica sabendo, né? Então você faz aí essas 7 lições que nós passamos com tranquilidade. Quarta-feira à noite tem a 8ª lição, você vai fazendo, e você vai ter oportunidade de ter um conhecimento necessário para você fazer a sua conversão, receber a tevilá, né? Nós vamos providenciar a sua tevilá. Você vem aqui em Curitiba, ou a gente dá um jeito de atender você aonde você está, e você vai estar preparado. Ah, não tem a sinagoga na minha cidade. Isso não tem problema. Vocês sabiam que mesmo no judaísmo tradicional não tem sinagoga em todo lugar? Não tem. Então, eu posso servir a Deus na minha cidade sem ter a sinagoga? Pode. Vai começar com você. E uma das soluções seria você acompanhar as transmissões ao vivo, não é? Nós temos transmissões no Shabat ao vivo. E
também assistir os vídeos. Nós temos aí centenas de vídeos no YouTube que você vai... Então você vai poder levar uma vida religiosa e servir a Deus mesmo não tendo a sinagoga na sua cidade ou no seu país. Nós temos pessoas aí em outros países que estão nos acompanhando também. Recentemente o Abiezer e eu, nós estivemos na Namíbia, né, Abiezer? Na África. Nós temos trabalho em Angola, na África, em Namíbia, em Joanesburgo, na África do Sul, nós temos gente também. Então, nos Estados Unidos, nós temos lá o Urosh Sion, que está trabalhando com a mesma mensagem. No México, o Urosh Micael. Na Argentina, o Urosh Ocheia, né? Então, nós procuramos fazer o máximo para ajudar a todos vocês. Seria bom, colocou aí o canal Rio David, colocar o nosso telefone aí também. Já pôs, né? Já colocou, né? Então, a Abiezer tem mais alguma coisa para dizer ou vamos concluir o nosso programa? Me despedir dos internautas, agradecendo aí a sua presença, sua colaboração e em ter tomado o café conosco nessa manhã. É sempre um prazer estar com vocês, juntos, aprendendo da palavra do Eterno. Obrigado pela sua presença, esteja sempre conosco. Um grande abraço a todos. Lehitraot. Até a próxima oportunidade. Nós ficamos felizes de poder atender todos vocês, responder as suas perguntas. Esperamos vocês conosco no nosso curso de conversão, quarta-feira, às 7h30 e em todas as nossas transmissões. Tenham todos uma Shavuot Tov, uma boa semana e Shalom, Shalom.